Olá, irmãos. Olá, irmãos, irmãs. Estou aqui novamente com este homem que é mais amado do que eu neste canal, não é mesmo? Que mentira. Verdade. Nós estamos aqui para responder uma pergunta que foi deixada no meu vídeo Perdendo o BV aos 19 anos. Eu falei, perdendo? Que é a pergunta do Vitor Zanella. Ele falou o seguinte: você sendo cristã não vê errado beijar de língua no namoro? Curiosidade de um jovem aqui. E Vitor, eu não achava que eu era o suficiente falando sozinha. Por isso trouxe meu homem. Jogou o B.O. Antes de começar esse vídeo, só queria te dizer uma coisa. Se você caiu de paraquedas ou não sabe, a gente é cristão, então nós vamos falar sobre pensamentos cristãos, que é da nossa interpretação, da interpretação da igreja que a gente está. Então se você se ofende, como assim ela tá falando que não pode dar beijo no namoro e eu transo quantas vezes eu quiser? Viva a sua vida, estamos vivendo a nossa. Perguntaram a nossa opinião e estamos aqui para falá-la. Tá bom? Então é só isso, tá? Não se ofenda. Pedro Henrique de Oliveira. Olá, tudo bem? Você acha errado beijar no namoro? Pode beijar no namoro? Depende. Olha só. Vamos desenvolver sobre o assunto. Primeira pergunta. Nós nos beijamos no namoro? Depende, cadê? Sim. Nos beijamos de língua no namoro? Ai. Sim. Se nós nos beijamos no namoro, automaticamente achamos que todos devem se beijar no namoro? Não. Não. Depende se isso é uma fragilidade ou uma fraqueza para você na sua caminhada espiritual e se isso facilmente pode te levar a pecar ou a outros hábitos ou práticas que podem te fazer se afastar de Deus ou ir aquele passo além que não deveria ser dado, ou coisas do tipo, ou até mesmo pensamentos, podem ser desencadeados com beijo. Então, se você é uma pessoa que se sente mais propensa a que isso aconteça, melhor não. Então, primeiro, o que Pedro falou foi sobre beijar num geral. A pergunta do Vitor foi sobre beijar de língua. Mas a questão do que o Pedro falou também se aplica nesse caso. Por quê? A gente se beijava de língua. Sim, dá muita vergonha falar isso. Mas vamos seguir o aspecto. Não assiste esse vídeo. Mas saiam. Mas o que aconteceu? A gente continuou se beijando de língua? Depois de um tempo, não. Exato. Por quê? A gente identificou que isso já não acrescentava em nada. Basicamente isso, né? Muitas vezes no início do namoro, você não tem aquele fogo pelo outro. Tô sendo bem clara, tá, gente? Bem óbvia. E o que acontece? Você não fica sendo muito tentado, né? Pode ser que você, desde o início, já seja normal. Também acontece. Mas com a gente não foi assim. No início do namoro, a gente não tinha a mesma atração que a gente tinha um pro outro. Então o beijo de língua era só um carinho, assim. Só que com o tempo isso começou a ficar um pouco perigoso, um pouco tendencioso, um pouco tal, né? Então a gente conversou e decidiu abandonar esse hábito. Por quê? A gente honra que o sexo é só depois do casamento, tá? Não é o beijo que é importante. É aonde esse beijo vai levar, entendeu? Também porque, sei lá, nessa vivência toda, a gente percebe que é mais fácil prevenir a situação que te leva ao erro do que evitar o erro quando você já está nessa situação. Então é melhor evitar o beijo de língua que leva a pensamentos ou até mesmo, atos. chegar nele e evitar, o sexo ou pensamentos. Então... Você falou sexo! Não falei! O sexo. E também porque é uma prática mais habitual do casamento, né? Enfim, ele tirou meu BVL, legal. Mas talvez se eu voltasse atrás, acho que seria um aspecto que eu deixaria pra depois, entendeu? Como a gente falou, depende. Se isso é perigoso pra você, só o beijo já é perigoso, cara, faça corte. Pra quem não sabe, corte é o ato de não beijar no namoro. Então a pessoa que faz corte, ela faz um namoro sem beijo. O que aconteceu com a gente durante um mês, do namoro. Que não foi pelo motivo de ser corte, mas... foi porque eu não tinha coragem de perder o meu bebê. Obrigada. A nossa opinião sobre corte, Porque tem muito cristão que faz isso, muitos cristãos conhecidos que fazem isso. Eu, Rebeca, eu acho importante o beijo na boca no namoro, tá? Opinião um pouco controversa. Eu acho que o casal precisa ter uma certa aproximação, sabe? Um carinho diferente, né? É algo que vai diferenciá-los de como eles tratam os amigos. Se isso te leva muito facilmente, mais facilmente do que os outros, a um pecado sexual, e você tem muitas tentações nessa área, eu acho que
é bom dar uma evitadinha, né? Já dizia Jesus, se teu olho te faz pecar... A intenção da corte é exatamente isso, fugir do pecado. E por isso eu acho que é um motivo muito genuíno e muito bonito. Então, há várias coisas que casais não fazem, não necessariamente deixam de beijar, mas às vezes, por exemplo, não ficam sozinhos. A questão é, se conheça o outro, e isso vai me levar a pecar. E seja sincero, né? Porque tem gente que fala, não, eu sou suave com isso. Que beleza. Então eu lembrei de Romanos 14, que Paulo é um ser assim, top. O título é Não Julguem uns aos outros. E eu gostaria de falar sobre isso, que é o seguinte. Às vezes os seus pais, às vezes os seus líderes, às vezes pessoas que você convive, mais velhas ou não, mais conservadoras ou não, podem achar errado beijar no namoro e você não. Seu parceiro, sua parceira não. O que fazer? Beija mesmo assim? Beija na frente deles? Desobedece? Motim? Rebelião? Não. A Bíblia fala muito sobre o amor ao próximo. E eu penso que assim, primeiro, se os seus líderes dizem que é errado beijar no namoro, obedeça aos seus líderes, é a nossa opinião. Ai, mas eu discordo, não estão nem se baseando na Bíblia, não sei o quê. Você quer estar nessa igreja? Você acha que essa igreja é a sua igreja? Obedeça aos seus líderes nesse detalhe, nesse pequeno detalhe que às vezes é a visão deles, para você não pecar contra eles. Agora, se isso te incomoda a tanto ponto assim, saia da igreja e vá para uma igreja que combine com os seus pensamentos. É isso, né? Não dá pra você ficar num lugar que você vai ficar sendo rebelde. Ou não faz, ou faz em outro lugar. Então, é a mesma coisa com pai e mãe. Aqui Paulo, em Romanos 14, no versículo 2, versículo 2 meio que pra frente assim, ele fala, por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Então lá no versículo 13 ele fala, portanto deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer o irmão tropeçar e cair. E no 15, se o outro irmão se aflige em razão do que você come, ou se aflige por você beijar o seu namorado na frente dos outros, ao beijar o seu namorado, você não age com amor. Então não deixe que isso seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. No 22, você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. E no 23, ele termina com, se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. E se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Então, se você não tem certeza, não sei se eu posso beijar meu namorado, não sei, melhor não. É melhor que você abra mão dos seus interesses. Gente, o cristianismo é isso. Você abre mão dos seus interesses a maioria das vezes. Porque o ser humano foi feito para pecar. Então, assim, se você quer libertinagem, você quer se agradar o tempo todo, o cristianismo não é para você. Então, é basicamente isso. Não peque para com os outros. A gente tem que amar ao próximo e amar a Deus, entende? Então, assim, não peque contra Deus e para com o outro. Mas é isso, pessoal. Obrigado por assistirem. Eu não falo tanto porque sou um tanto tímido. Não, é assim, né? Assim? É assim? Não, tem que fazer. E obrigado. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Que fofinho.